Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar, eu quero pedir para que você, que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva. Além disso, já deixa aquele like para me ajudar. E também eu quero falar sobre o Apoia-se e o meu Pix. O Apoia-se é uma plataforma que você pode me ajudar com valores a partir de R$ 5,00 por mês. Caso você prefira o Pix, o QR Code está na tela, ou ainda através do e-mail que está aparecendo agora. Então, boa história! Os Assassinatos na Rua Morgue, de Edgar Allan Poe. História de 1841. As faculdades mentais, referidas como analíticas, são, por si só, pouco suscetíveis de análise. Nós as apreciamos somente em seus efeitos. Sabemos que, entre outras coisas, elas constituem, para quem as possui em grau extraordinário, uma fonte do mais vívido prazer. Assim como o homem forte exulta sua capacidade física, deleitando-se com atividades nas quais possa exercitar os músculos, o analista aprecia com entusiasmo as atividades morais capazes de desembaraçar a mente. Ele se regozija até mesmo das ocupações mais triviais que facultam o uso do seu talento. Aprecia enigmas, charadas, hieróglifos, exibindo em sua solução para cada um deles um grau de perspicácia que parece sobrenatural aos que possuem uma compreensão mais elementar do mundo. Suas conclusões, alcançadas pela alma e essência do método, apresentam, na verdade, um aspecto muito mais intuitivo. A faculdade da resolução é, possivelmente, bastante fortalecida pelo estudo da matemática, sobretudo em seu ramo mais elevado, que de maneira injusta, e apenas por causa de suas operações retrógradas, recebeu o nome de análise. Contudo, calcular não é o mesmo que analisar. Um enxadrista, por exemplo, calcula sem análise. Acontece que o xadrez, nos efeitos que produz no caráter mental, é altamente incompreendido. Não estou escrevendo um tratado, apenas prefaciando uma narrativa bastante peculiar, com observações aleatórias. E aproveitarei a ocasião para afirmar que os poderes supremos do intelecto reflexivo são empregados de maneira mais indubitável e útil no despretensioso jogo de damas do que na frivolidade elaborada do xadrez. Neste último, onde as peças têm movimentos diferentes e bizarros, com valores variados e variáveis, o que é apenas complexo se confunde um erro comum com o profundo. A atenção é absolutamente essencial. Qualquer descuido dá ensejo à distração, provocando um deslize ou uma derrota. Uma vez que os movimentos possíveis não são apenas infinitos, como intrincados, as chances de distração são multiplicadas, e em 9 casos entre 10, o vencedor é o jogador mais concentrado, e não o mais inteligente. No jogo de damas, ao contrário, onde os movimentos são únicos e possuem pouca variação, as probabilidades de descuido são menores, e, com o uso estrito da atenção sendo comparativamente menos importante, obtém mais vantagens do jogador que possui inteligência superior. Para ser menos abstrato, vamos imaginar um jogo de damas que tenha suas peças reduzidas a 4 reis e onde, é claro, não se pode esperar distração alguma. É óbvio que aqui a vitória pode ser decidida, estando os jogadores em igualdade de condições, apenas por um movimento muito raro, resultado de considerável esforço intelectual, privado de recursos simples. O analista lança-se no espírito de seu oponente, identificando-se com ele, e diversas vezes vislumbra os métodos, muitas vezes de absurda simplicidade, pelas quais pode induzi-lo ao erro ou ao cálculo precipitado. O Whist foi muito mais notado por sua influência sobre o que se chama poder de cálculo, e sabe-se que homens de intelecto elevadíssimo extraem dele inenarrável prazer, considerando o xadrez frívolo. Sem dúvida, jogo algum exercita tanto a faculdade analítica. O melhor enxadrista do mundo, talvez,
possa ser um pouco mais do que um bom jogador de xadrez, ao passo que a proficiência no whist garante uma capacidade de sucesso em empreendimentos mais importantes, nos quais o embate das mentes é crucial. Quando digo proficiência, refiro-me à perfeição no jogo, que inclui uma compreensão de todas as fontes, de onde se pode extrair uma vantagem legítima. Essas não são apenas múltiplas, mas multiformes, e jazem a miúdo em recantos secretos do pensamento, inacessíveis à compreensão comum. Observar com atenção é lembrar com distinção, e, nesse sentido, o concentrado enxadrista vai se dar muito bem no whist, em que as regras de Hoyle, elas próprias baseadas no mero mecanismo do jogo, são suficientes e, em geral, compreensíveis. Assim, ter boa memória e agir conforme as regras são fatores comumente considerados como essenciais em um bom jogador. Porém, é nos assuntos que extrapolam os limites das regras que a habilidade do analista sobressai. Ele faz, em silêncio, uma horda de observações e deduções. É possível que seus companheiros também as façam, e a diferença na quantidade de informações obtidas encontra-se mais na qualidade da observação do que na validade da dedução. O conhecimento necessário está no que observar. Nosso jogador não se mantém de modo algum confinado e também, porque o jogo é seu objetivo, não rejeita as deduções oriundas do ambiente externo. Ele examina a expressão do seu parceiro, comparando-a cuidadosamente com a de seus oponentes. Leva em consideração o modo como estão dispostas as cartas em cada mão, muitas vezes contando trunfo por trunfo, carta de honra por carta de honra, pelos olhares lançados por aqueles que as detêm. Observa cada variação facial à medida que o jogo avança, reunindo estofa de pensamento a partir das diferenças que percebe nas expressões de certeza, surpresa, triunfo ou desgosto. Pelo modo como um jogador recolhe uma vaza, ele julga se é capaz de fazer outra no mesmo naipe. Reconhece o que é blefe pelo modo como o jogador deita as cartas. Uma palavra casual ou inadvertida, a queda ou o revelar de uma carta, provocando ansiedade ou desdém para ocultá-la, a contagem das vazas com a ordem de seu arranjo, o constrangimento, a hesitação, a avidez ou o sobressalto, tudo isso oferece à sua percepção aparentemente intuitiva indicações da real situação. Terminadas as primeiras 2 ou 3ª rodadas, ele está em posse completa dos conteúdos de cada mão, e daí em diante deita as cartas com uma precisão de propósito tão absoluta como se o resto do grupo estivesse com os jogos descobertos. O poder analítico não deve ser confundido com simples perspicácia, pois, enquanto o analista é necessariamente perspicaz, o perspicaz muitas vezes se mostra incapaz de fazer uma análise. O poder construtivo combinatório pelo qual a engenhosidade costuma se manifestar e para a qual os frenologistas, de forma equivocada, creio eu, atribuíram um órgão separado, supondo ser uma faculdade primitiva, tem sido com frequência reconhecido em indivíduos cujo intelecto beira a imbecilidade, fato que atraiu a observação de diversos autores e moralistas. Entre perspicácia e capacidade analítica, existe uma diferença muito maior, de fato, do que entre fantasia e imaginação, porém de caráter estritamente análogo. Por fim, percebemos que o perspicaz é sempre fantasioso, ao passo que o verdadeiro e imaginativo será sempre analítico. A narrativa que se segue parecerá ao leitor uma espécie de comentário sobre as proposições que acabo de tecer. Morando em Paris durante a primavera e uma parte do verão de 1800, vinha conhecer um certo Monsieur Auguste Dupin. Este jovem cavalheiro vinha de uma família excelente, na verdade um clã ilustre, mas por força de uma variedade de adversidades, vira-se reduzido à tamanha pobreza que a energia do seu caráter sucumbiu e ele desistiu de reerguer-se perante o mundo, bem como engajar-se na recuperação da fortuna. Por cortesia de seus credores, ainda possuía uma pequena fração do patrimônio de outrora e, da renda que disso sobrevinha, conseguira, graças a uma rigorosa economia, assegurar suas necessidades de sobrevivência, dispensando os supérfluos. Os livros eram de fato seu único luxo, e em Paris,
consegui obtê-los com facilidade. Nosso primeiro encontro foi em uma livraria obscura na rua Montmartre, onde o acaso de estarmos os dois em busca do mesmo volume, muito raro e extraordinário, nos aproximou. Passamos a nos ver a miúde, estando eu bastante interessado em sua história familiar, a qual me detalhava com toda a candura de que um francês é capaz quando o assunto é a própria pessoa. Também muito me admirava com a vasta extensão de suas leituras e, sobretudo, sentia a alma despertar no âmago pelo fervor ardente e o vívido frescor de sua imaginação. Buscando em Paris os objetivos que almejava na época, sentia que a companhia de um homem como ele seria um tesouro inestimável, e revelava-lhe tal sentimento com toda a franqueza. Por fim, combinamos de morar juntos durante minha permanência na cidade, e uma vez que as circunstâncias mundanas em que me encontrava eram menos restritas do que as dele, pude alugar e decorar o lugar em um estilo que atendia à melancólica fantástica de nosso temperamento. Uma grotesca mansão, alquebrada pelo tempo, há muito abandonada, por conta de superstições que não quisemos apurar, equilibrando-se parcamente em uma área reservada e desolada do Faubourg Saint-Germain. Se a rotina de nossa vida nesse local viesse a ser conhecida pelo mundo, teríamos sido taxados de loucos, embora, talvez, loucos inofensivos. Nossa reclusão era total, não admitíamos visitas. De fato, a localidade do refúgio foi mantida em segredo, e meus antigos companheiros nada sabiam a respeito dela. Quanto a Dupin, há muito deixara de conhecer e ser conhecido em Paris. Eu era a testemunha solitária de sua existência, e ele da minha. Era uma extravagância por parte de meu amigo? Que outro termo posso usar? Ser enamorado pela noite. E essa bizarrice, assim como todas as outras, aderi sem protestar, entregando-me aos seus loucos caprichos com total abandono. A divindade noturna não podia permanecer conosco o tempo todo, mas era possível emular a sua presença. Aos primeiros raios da manhã, fechávamos todas as estropiadas venezianas da casa, acendendo um par de círios que, exalando um intenso perfume, filtravam apenas os raios mais débeis e sinistros. Com o auxílio dos círios, ocupávamos nossas almas com sonhos, lendo, escrevendo, conversando, até que o relógio acusasse o advento da escuridão real. Então saíamos às ruas, de braços dados, dando continuidade aos assuntos do dia, ou perambulando a esmo, e à toa, até alta madrugada, buscando entre as doidas luzes e sombras da populosa cidade essa imensidão da euforia mental que a contemplação silenciosa pode oferecer. Em tais ocasiões não podia deixar de perceber e admirar em Dupin, embora levando em consideração sua imaginação prodigiosa não pudesse ser diferente, uma capacidade analítica bastante peculiar. Era com afã, que também parecia deliciar-se com esse exercício, ou em sua exibição, e não hesitava em confessar o quanto aquilo lhe dava prazer. Gabava-se dizendo, com uma risadinha abafada, que para ele a maioria dos homens trazia janelas no peito, e parecia-lhes prazeroso evidenciar tais afirmações, oferecendo-me provas diretas e bastante impressionantes de seu íntimo conhecimento a respeito de minha própria intimidade. Nesses momentos a postura de Dupin era fria e abstrata, os olhos pareciam vazios de expressão, e a voz, normalmente um tenor encorpado, erguia-se em um timbre trêmulo, que poderia parecer petulante, não fosse a intencionalidade e a distinção de sua fala. Observando-o nesse estado, eu muitas vezes ponderava acerca da velha filosofia da alma bipartida e entretinha-me com a fantasia de que havia dois Dupins, o criativo e o investigador, que não se suponha, segundo o que acabo de dizer, que esteja detalhando um mistério ou escrevendo um romance. O que descrevi sobre o francês é tão somente o resultado de uma inteligência estimulada em excesso, ou até mesmo, quem sabe, doentia. No entanto, acerca da natureza de seus comentários, nas ocasiões em questão, um exemplo servirá melhor para transmitir a ideia. Estávamos passeando certa noite, em uma rua comprida e imunda, nas vizinhanças do Palais Royal. Estando ambos aparentemente ocupados com seus pensamentos, nenhum de nós pronunciara sequer uma sílaba,
por pelo menos 15 minutos. De repente meu amigo rompeu o silêncio com estas palavras. Ele é um sujeito muito pequeno, é verdade, e serviria mais para o Théâtre des Variétés. Não tenho a menor dúvida, respondi distraidamente, sem me dar conta de imediato, tão absorto que estava em minhas reflexões, da maneira extraordinária pela qual ele havia entrado em meus pensamentos. Logo em seguida, percebi o que havia acontecido e fiquei perplexo. Dupin, falei muito sério, isso está além de minha compreensão. Não hesito em dizer que fico impressionado e mal posso acreditar em meus sentidos. Como é possível que você saiba que eu estava pensando em... Fiz aqui uma pausa para ter certeza absoluta de que ele realmente sabia de quem se tratava. Em Chantilly, completou. Por que a pausa? Você estava pensando que a estatura muito baixa dele o torna inadequado para interpretar tragédias? Era exatamente aquilo que estivera pensando. Chantilly era um velho sapateiro da rua Saint-Denis, que, tendo sido contaminado pela febre dos palcos, tentara o papel de Xerxes na tragédia homônima de Crébillon e fora achincalhado em público por seu fracasso. Diga-me, pelo amor de Deus, supliquei, que método, se é que existe um método para isso, você empregou para ser capaz de ler minha mente desse jeito? A verdade é que estava mais atônito do que pretendia transparecer. Foi o fruteiro, retrucou meu amigo, que o levou a concluir que o remendador de solas não tinha altura suficiente para Xerxes et genus homini. O fruteiro? Como assim? Não conheço fruteiro algum. O sujeito que lhe deu um esbarrão assim que dobramos a rua, há uns 15 minutos. Lembrei-me então de que, realmente, um fruteiro, carregando uma ampla cesta de maçãs na cabeça, quase me derrubara, sem querer, na junção da rua C até a via pública, onde estávamos naquele momento. Porém, o que aquilo tinha a ver com Chantilly, eu não conseguia entender. Não havia uma única partícula de pilhéria em Dupin. Explico, disse ele, e para que você possa compreender tudo com clareza, vamos primeiro rastrear o curso de seus pensamentos, do momento em que falei com você até o encontro com o fruteiro em questão. Os elos da corrente são os seguintes: Chantilly, Orion, Dr. Nichols, Epícoro, estereotomia, as pedras na calçada e o fruteiro. Poucos são aqueles que nunca, em algum momento de suas vidas, se entretiveram refazendo o percurso pelo qual determinadas conclusões surgiram em suas mentes. É uma ocupação deveras interessante. Aquele que a experimenta pela primeira vez fica impressionado com a distância aparentemente ilimitada e incoerente entre o ponto de partida e a conclusão. Imaginem qual foi, assim, a minha surpresa quando ouvi o francês rastrear meu pensamento e percebi que não podia deixar de reconhecer que ele acertara em tudo. Dupin prosseguiu. Estávamos falando sobre cavalos, se não me engano, um pouco antes de sairmos da rua C. Foi o último assunto que discutimos. Ao atravessarmos para essa rua, um fruteiro, com uma ampla cesta na cabeça, passou às pressas por nós, empurrando-lhe sobre uma pilha de paralelepípedos agrupados em um canto em obras da calçada. Você pisou em um dos fragmentos soltos, escorregou e torceu levemente o calcanhar. Ficou sem graça e amuado, resmungou algumas palavras e fitou a pilha, prosseguindo em silêncio. Eu não estava exatamente atento ao que fazia, mas, de uns tempos para cá, a observação se tornou uma espécie de hábito inevitável. Você manteve o olhar fixo no chão, olhando de soslaio, com expressão petulante, para os buracos e as valas na calçada, de modo que percebi que ainda estava pensando nas pedras, até que alcançamos o pequeno beco chamado Lamartine, que foi asfaltado, à guisa de experimento, com blocos rebitados e sobrepostos. No local, seu semblante se iluminou e, percebendo que movia os lábios, não tenho dúvidas de que murmurou a palavra estereotomia, um termo aplicado de maneira afetada a esse tipo de calçada. Eu sabia que não seria capaz de pronunciar a palavra estereotomia sem pensar em atomias e, consequentemente, nas teorias de Epícoro, e, quando discutimos o assunto há pouco tempo, mencionei que, de modo singular, embora pouco comentado, as vagas elucubrações do nobre grego
estavam sendo confirmadas pela recente cosmogonia nebular. Senti então que você não poderia evitar erguer os olhos na direção da grande nebulosa de Órion, e eu de certo esperava que o fizesse. Você olhou para o céu e foi assim que tive certeza de que conseguira rastrear seus passos corretamente. Na amarga tirada que ridicularizava Chantilly, publicada ontem no museu, o crítico fez algumas alusões debochadas sobre como o sapateiro pisoteou a tragédia e citou uma frase em latim, a respeito da qual já conversamos algumas vezes: Perdidit antiquum litera prima sonum. Dissera-lhe que esse verso se referia a Órion, outrora escrito Urion, e, devido a certas peculiaridades associadas a tal explicação, tinha certeza de que você não a teria esquecido. Ficou claro assim que não deixaria de associar Órion a Chantilly. Que de fato os associara ficou evidente pelo sorriso que esboçou em seguida. Lembrava-se da humilhação do pobre sapateiro. Até então você estava andando encurvado, mas nesse momento empertigou-se para exibir sua altura. Foi então que tive certeza de que você refletia sobre a figura diminuta de Chantilly. Nesse ponto, interrompi suas meditações para comentar que, de fato, ele era um sujeito realmente muito baixo, Chantilly, e que serviria mais para o Théâtre des Variétés. Pouco tempo transcorreu depois disso, enquanto olhávamos a edição vespertina da Gazette des Tribunaux, os seguintes parágrafos chamaram nossa atenção. Assassinatos bizarros. Esta manhã, por volta das 3 da madrugada, os habitantes do Quartier Saint-Roch foram despertados do sono por uma sucessão de terríveis gritos, vindos aparentemente do quarto andar de uma casa na Rua Morgue, cujas únicas moradoras conhecidas eram Madame L'Espanaye e sua filha, a Mademoiselle Camille Espanaye. Com algum atraso, ocasionado por uma tentativa inútil de entrar no local pelas maneiras usuais, o portão foi arrombado com um pé de cabra, e 8 ou 10 vizinhos adentraram a casa, acompanhados por 2 policiais. Nessa altura, os gritos haviam cessado, mas, enquanto o grupo apressava-se pelo primeiro lance de escadas, puderam distinguir 2 ou mais vozes guturais, em tom de raivosa contenta, que pareciam vir da parte superior da construção. Quando o grupo alcançou o 2º andar, as vozes também cessaram, descendo sobre o local um silêncio profundo. O grupo se dividiu espalhando-se depressa pelos cômodos. Ao chegarem em um amplo aposento dos fundos no 4º andar, cuja porta trancada à chave pelo lado de dentro precisou ser arrombada, os presentes se depararam com uma cena que os atingiu com horror e surpresa. O cômodo encontrava-se na mais absoluta desordem. Os móveis quebrados e espalhados por todo lado. Havia apenas um estrado de onde a cama havia sido removida e atirada no meio do aposento. Sobre uma cadeira, via-se uma navalha manchada de sangue. Na lareira havia 2 ou 3 manchas longas e espessas de cabelo grisalho humano, também manchadas de sangue, aparentemente removidas pela raiz. No chão encontraram 4 napoleões, um brinco de topázio, 3 grandes colheres de prata, 3 colheres menores de metal d'Alger e 2 bolsas contendo aproximadamente 4.000 francos em ouro. As gavetas de uma cômoda em um dos cantos do aposento estavam abertas e haviam sido, a julgar por seu estado, saqueadas, embora muitos pertences ainda estivessem intactos. Um pequeno cofre de ferro foi descoberto debaixo da cama, não do estrado. Estava aberto com a chave ainda no encaixe da fechadura. Encontrava-se vazio, com exceção de algumas cartas velhas e outros papéis desimportantes. Não foi encontrado vestígio de Madame L'Espanaye. No entanto, observou-se uma quantidade incomum de fuligem na lareira. Uma busca foi conduzida na chaminé e, é com pesar que relatamos, o corpo de sua filha, encontrado de cabeça para baixo, foi de lá removido, tendo sido espremido na estreita abertura por uma considerável distância. O corpo ainda estava quente. O exame revelou muitas escoriações, sem dúvida ocasionadas pela violência com a qual foi empurrado e pelo esforço empreendido para removê-lo do local onde se encontrava. O rosto estava coberto por incontáveis arranhões e, na garganta, havia hematomas escuros e marcas profundas de unhas,
como se a vítima tivesse sido estrangulada. Após minuciosa investigação por toda a casa, sem nenhuma nova descoberta, o grupo avançou até um pequeno pátio nos fundos, onde o corpo da senhora foi encontrado com um corte tão profundo na garganta que, quando tentaram levantá-la, a cabeça se desprendeu do tronco, que estava terrivelmente mutilado, da mesma forma que o rosto, desfigurado a ponto de mal guardar qualquer semelhança com a forma humana. Ainda não foi encontrada, até onde tomamos conhecimento, nenhuma pista para este tenebroso mistério. O jornal do dia seguinte trazia as seguintes informações adicionais. A tragédia na Rua Morgue. Diversos indivíduos foram interrogados em relação a este caso extraordinário e assustador. A palavra caso ainda não possuía na França a frivolidade que a atribuímos, mas nenhum deles logrou esclarecê-lo. Abaixo, publicamos todos os depoimentos recolhidos. Pauline Dubourg, lavadeira, declarou conhecer as duas falecidas há 3 anos, tendo trabalhado para elas durante o período. A velha senhora e sua filha pareciam se dar muito bem, muito afetuosas uma com a outra, eram generosas nos pagamentos. Não soube informar de que ou como viviam. Acreditava que Madame L. ganhava a vida como cartomante. Diziam que tinha dinheiro guardado. Jamais encontrou alguém quando ia buscar ou levar as roupas. Tinha certeza de que não tinham nenhum empregado. A casa não parecia mobiliada, com exceção do 4º andar. Pierre Moreau, que trabalha na tabacaria, declarou que vendia pequenas quantidades de tabaco e rapé para Madame Spanier. Havia quase 4 anos. Nasceu na vizinhança e sempre morou no mesmo local. Há mais de 6 anos, a falecida e sua filha ocupavam a casa onde os seus cadáveres foram encontrados. Anteriormente, a morada pertencera a um joalheiro que sublocava os cômodos superiores para várias pessoas. A casa era propriedade de Madame L. Ela andara insatisfeita com o modo descuidado com que o locatário tratava a casa e decidira mudar para lá, recusando-se a alugar os cômodos. A velha senhora parecia bem infantil. A testemunha avistou a filha apenas 5 ou 6 vezes no decorrer dos 6 anos. As duas levavam uma vida reclusa, comentavam que tinham dinheiro, ouvira dizer entre os vizinhos que Madame L. era cartomante. Não acreditava, nunca vira ninguém entrar na casa a não ser a velha senhora e a filha, um carregador 2 ou 3 vezes e um médico umas 8 ou 10 vezes. Muitas outras pessoas, vizinhos, atestaram o mesmo. Desconheciam quem tivesse frequentado a casa. Não sabiam se Madame L. e sua filha tinham parentes vivos. As venezianas das janelas da frente raramente eram abertas. As dos fundos da casa estavam sempre fechadas, com exceção do cômodo posterior, mais amplo, no 4º andar. A casa era boa, não muito antiga. Isidore Musset, policial. Depois que foi chamado à casa por volta das 3 da madrugada e encontrou cerca de 20 ou 30 pessoas no portão, as quais tentavam entrar. Declarou tê-lo arrombado por fim com uma baioneta, não um pé de cabra, como afirmado anteriormente. Teve pouca dificuldade para abri-lo, por se tratar de um portão dobrável que não estava trancado nem em cima nem embaixo. Os gritos perduraram até o arrombamento do portão. Depois cessaram de repente. Pareciam gritos de uma pessoa, ou de mais de uma, em grande agonia, altos e demorados, e não curtos e rápidos. A testemunha conduziu o grupo pelas escadas. Ao alcançar o 1º andar, ouviu 2 vozes em uma altercação sonora e raivosa, uma mais gutural, a outra mais estridente, uma voz muito estranha. Conseguiu distinguir algumas palavras da voz mais grossa, que era de um francês. Tinha certeza de que não se tratava de uma voz feminina. Conseguiu distinguir as palavras sacré e diable. A voz estridente era de um estrangeiro. Não conseguiu definir com certeza se era masculina ou feminina. Não conseguiu entender o que estavam dizendo, mas achavam que falavam em espanhol. O estado do quarto e dos corpos encontrados foram descritos por essa testemunha como os descrevemos ontem. Henri Duval, um vizinho que trabalha na confecção de peças de prata,
Declarou estar junto com o grupo que entrou primeiro na casa. Em geral, colaborou com o depoimento de Musée. Assim que entraram na casa à força, tornaram a fechar a porta para impedir o acesso da multidão, que rapidamente se agrupou na porta do local, a despeito da hora avançada. A voz estridente, crê a testemunha, falava em italiano. Tem certeza de que não era francês. Não pode afirmar se era uma voz masculina. Talvez fosse a voz de uma mulher. Não fala italiano. Não conseguiu distinguir as palavras, mas estava convencido pela entonação de que o falante era italiano. Conhecia Madame L e filha. Conversavam frequentemente com as duas. Tem certeza de que a voz estridente não era de nenhuma das duas falecidas. Odenheimer, dono de restaurante. A testemunha ofereceu seu depoimento voluntariamente. Por não falar francês, teve auxílio de um intérprete. É nativo de Amsterdã. Estava passando pela casa quando ouviu os gritos. Afirma que duraram vários minutos, provavelmente 10. Eram gritos duradouros e altos, muito terríveis e perturbadores. Estava entre os que entraram na casa. Colaborou com as evidências previamente atestadas, com exceção de um fator. Estava convencido de que a voz estridente era masculina e de um francês. Não conseguiu distinguir as palavras. Foram ditas em um tom alto e rápido, desigual, que parecia mesclar medo e raiva. A voz era áspera, mais áspera do que estridente. Não a considerava estridente de modo algum. A voz mais rouca repetiu as palavras sacré, diable, e disse apenas uma vez mon Dieu. Jules Minot, banqueiro da firma Minot et Fils, na rua de Lorraine. Trata-se de Minot Sênior. Madame L. Espanaye tinha algum patrimônio. Abrira uma conta em seu estabelecimento na primavera do ano, há 8 anos. Fazia depósitos frequentes em pequenas quantias. Nunca havia feito um saque até 3 dias antes de sua morte, quando retirou pessoalmente a quantia de 4.000 francos. A soma foi paga em ouro e um funcionário do banco a acompanhou até em casa. Adolphe Lebon, funcionário do banco Minot et Fils, declarou que, no dia em questão, por volta de meio-dia, acompanhou Madame L'Espanaye até sua residência, com os 4.000 francos divididos em 2 bolsas. Assim que abriram a porta, Mademoiselle L. surgiu e apanhou uma das bolsas de suas mãos, enquanto a velha senhora recolheu a outra. Ele as cumprimentou e saiu. Não viu ninguém na rua na ocasião. É uma viela bastante deserta. William Bird, alfaiate, declarou ter entrado com o grupo na casa. É inglês, mora em Paris há 2 anos. Foi um dos primeiros a subir as escadas. Ouviu as vozes em discussão. A voz mais grossa era de um francês. Conseguiu compreender várias palavras, mas não se recorda mais do que foi dito. Ouviu as palavras sacré e mon Dieu com distinção. Detectou um som semelhante ao de uma briga coletiva. Um barulho no assoalho, como se estivesse sendo arranhado e como se os pés estivessem se arrastando no chão. A voz estridente era muito alta, mais alta do que a rouca. Tem certeza de que não se tratava da voz de um inglês. Parecia ser alemão. Acha que pode ter sido uma voz feminina. Não fala alemão. 4 das testemunhas supracitadas, sendo chamadas para prestar novo depoimento, atestaram que a porta do aposento onde o corpo da Mademoiselle L. foi encontrado estava trancado por dentro quando o grupo chegou lá. O silêncio era total. Não ouviram gemidos ou qualquer outro som. Quando arrombaram a porta, não avistaram ninguém no interior do cômodo. As janelas, tanto as do quarto dos fundos quanto as da frente, estavam fechadas e trancadas por dentro. A porta que conectava os 2 ambientes estava fechada, mas sem tranca. A porta que dava do cômodo da frente para o corredor estava trancada por dentro, com a chave na fechadura. Um pequeno cômodo na parte da frente da casa, no 4º andar, junto ao corredor, estava aberto com a porta escancarada. Este aposento estava lotado de camas velhas, caixas e demais itens do gênero. Foram todos cuidadosamente removidos e examinados. Não há um palmo da moradia que não tenha sido examinado com minúcia. Limpadores profissionais foram usados em toda a extensão das chaminés,
de cima a baixo. A casa tinha 4 andares como mansardas. Um alçapão no telhado estava pregado com bastante firmeza e parecia não ter sido aberto há muitos anos. As testemunhas ofereceram relatos diversos acerca do tempo transcorrido entre o som das vozes e o arrombamento da porta. Algumas declararam terem se passado apenas 3 minutos, outras 5. A porta foi arrombada com dificuldade. Alfonso Garcio, agente funerário, declarou que reside na Rua Morgue. É nativo da Espanha. Estava com o grupo que entrou na casa. Não subiu as escadas. Tem temperamento nervoso e se disse apreensivo com as consequências da agitação em seus nervos. Ouviu as vozes em discussão. A voz mais rouca era de um francês. Não conseguiu discernir o que ele dizia. A voz estridente era de um inglês. Disse ter certeza absoluta. Não compreende a língua inglesa, mas julgou ser inglês pela entonação. Alberto Montani, confeiteiro, declarou ter sido um dos primeiros a subir as escadas. Ouviu as vozes em questão. A voz mais grossa pertencia a um francês. Compreendeu várias palavras. O falante parecia estar admoestando alguém. Não conseguiu entender uma palavra dita pela voz estridente. Falava depressa e de maneira confusa. Acha que pode ser russo. Colaborou com o testemunho dos demais. É italiano. Nunca conversou com um russo. Diversas testemunhas, chamadas a depor novamente, declararam que as chaminés de todos os cômodos no 4º andar eram estreitas demais para permitir a passagem de um ser humano. Por limpadores profissionais, referiam-se às escovas cilíndricas usadas pelos profissionais na limpeza das chaminés. As escovas foram passadas de cima a baixo em cada cano de chaminé da casa. Não havia saída alguma nos fundos pela qual alguém pudesse ter escapado enquanto o grupo subia as escadas. O corpo de Mademoiselle L'Espanaye estava entalado de tal maneira na chaminé que foi necessário o esforço coletivo de 4 ou 5 voluntários do grupo para removê-lo. Paul Dumas, médico, depois que foi chamado para examinar os corpos ao raiar do dia. As vítimas jaziam deitadas no estrado de juta da cama, no cômodo onde Mademoiselle R. foi encontrada. O corpo da jovem estava coberto por hematomas e escoriações. O fato de ter sido espremido o chaminé acima por si só já justificaria sua aparência. A garganta estava bem esfolada. Havia diversos arranhões profundos logo abaixo do queixo, junto com uma série de manchas lívidas que constituíam, evidentemente, marcas deixadas por dedos. O rosto estava descorado e os olhos pareciam saltar das órbitas. A língua havia sido parcialmente mordida. Um extenso hematoma foi descoberto na base do estômago, causado, ao que tudo indica, pela pressão de um joelho. Na opinião de Sr. Dumas, Mademoiselle L'Espanaye havia sido estrangulada até a morte por uma ou mais pessoas desconhecidas. O corpo da mãe estava terrivelmente mutilado. Quase todos os ossos da perna e do braço direito foram esfacelados. A tíbia esquerda estava bastante fraturada, bem como todas as costelas do lado esquerdo. O corpo inteiro estava coberto de hematomas com uma palidez hedionda. Não era possível determinar como as lesões haviam sido infligidas. Um porrete pesado de madeira ou uma barra grossa de ferro, uma cadeira, qualquer arma grande, pesada e incisiva, poderia ter provocado tais resultados se manipulada por um homem muito forte. Nenhuma mulher poderia ter causado as lesões com qualquer arma que fosse. A cabeça da falecida, quando vista pela testemunha, estava inteiramente separada do corpo, também bastante esmagada. A garganta fora cortada com algum instrumento bem afiado, uma navalha, a julgar pela aparência. Alexandre Etienne, cirurgião, foi convocado com o Sr. Dumas para examinar os corpos. Colaborou com o depoimento e as opiniões de Sr. Dumas. Nenhuma informação adicional importante foi apurada, embora muitas outras pessoas tenham sido ouvidas. Um assassinato tão misterioso e estarrecedor em suas minúcias jamais foi cometido em Paris. Se, de fato, tratar-se de um assassinato. A polícia está inteiramente no escuro.
uma ocorrência rara em casos desta natureza. Não há, contudo, sequer a sombra de uma pista. A edição vespertina do jornal noticiara que ainda havia muita comoção no Quartier Saint-Roch, que a residência em questão havia sido mais uma vez vasculhada com apuro e que haviam colhido novos depoimentos de testemunhas, mas em vão. Um pós-escrito, entretanto, mencionava que Adolphe Le Bon havia sido capturado e preso, embora não houvesse nenhum motivo aparente para incriminá-lo, além dos fatos já detalhados. Dupin parecia nutrir um interesse singular pelos desdobramentos desse caso, pelo menos assim aferi por seu comportamento, pois ele não teceu comentário algum a respeito. Foi somente após o anúncio de que Le Bon fora preso que ele quis saber a minha opinião sobre os crimes. Só me restava concordar com Paris inteira e considerá-los um mistério insolúvel. Não via meios possíveis de rastrear o assassino. Não devemos julgar os meios, disse Dupin, por esta investigação tão superficial. A polícia parisiense, tão exaltada por sua perspicácia, é astuta, mas nada além disso. Não há método em seus procedimentos, além do método do imediato. Desfilam uma série de medidas que, não raro, são tão inapropriadas aos seus objetivos que nos fazem lembrar de Monsieur Jourdain pedindo seu robe de chambre para ouvir melhor a música. Os resultados obtidos muitas vezes podem até ser surpreendentes, mas em grande parte são alcançados por mera diligência e atividade. Quando tais recursos não estão disponíveis, seus esquemas fracassam. Vidocq, por exemplo, tinha talento para adivinhações, mas também era um homem perseverante. Contudo, sem uma metodologia de pensamento, pecava a miúde pela própria intensidade de suas investigações. Prejudicava sua visão examinando o objeto muito de perto. Podia enxergar, talvez, 1 ou 2 pontos com rara clareza, mas ao fazê-lo, perdia de vista uma apreensão do conjunto. Ser profundo demais é um risco real. A verdade nem sempre está no fundo de um poço. Na realidade, no que diz respeito ao conhecimento mais importante, creio que é invariavelmente superficial. A profundidade está nos vales onde a buscamos, e não nos cumes de montanha onde é encontrada. Os modos e as fontes desse tipo de erro são bem ilustrados na contemplação dos corpos celestiais. Contemplar uma estrela de relance, vê-la com os cantos dos olhos, voltar em sua direção à parte exterior da retina, mais suscetíveis às débeis impressões da luz do que a parte interior, é vê-la distintamente, melhor apreciando seu brilho, um brilho que empalidece à medida que a fitamos com um olhar fixo. Nesse caso, uma grande quantidade de raios de fato recai sobre os olhos, mas naquele há uma capacidade mais refinada de compreensão. Por um exagero de profundidade, enfraquecemos o pensamento. É possível fazer até mesmo Vênus desaparecer do firmamento em um escrutínio muito intenso, muito concentrado ou muito direto. Quanto aos assassinatos, vamos examiná-los nós mesmos, antes de emitirmos qualquer opinião a respeito. A investigação há de ser divertida. Julguei estranho o emprego dessa palavra, mas não fiz nenhum comentário. E além do mais, Le Bon certa vez me prestou um serviço pelo qual sou muito grato. Vamos até lá para ver o local com os próprios olhos. Eu conheço G, o comissário de polícia, e não terei dificuldade em obter a permissão necessária. Obtida a permissão, seguimos sem demora para a Rua Morgue. Era uma dessas vielas infelizes entre a Rua Richelieu e a Saint-Roch. Chegamos lá no fim da tarde, uma vez que esta região da cidade ficava bem longe de onde residíamos. Não tivemos dificuldade para encontrar a casa. Ainda havia muitas pessoas fitando as venezianas fechadas, com uma curiosidade sem objetivo, do outro lado da rua. Era uma típica residência parisiense. Possuía uma guarita de vidro em um dos lados do portão, com um painel de correr na janela, indicando um loge de concierge. Antes de entrarmos, caminhamos até o fim da rua, dobramos em um beco e, contornando mais uma vez, passamos pelos fundos da casa. Dupin, entre mentes, examinava toda a vizinhança, bem como a casa em si, com uma atenção minuciosa para a qual não pude detectar nenhum objeto possível. Refazendo nossos passos, voltamos para a entrada da casa, tocamos a campainha
e após mostrarmos nossas credenciais, fomos admitidos pelos agentes policiais de plantão. Subimos as escadas até o cômodo onde o corpo de Mademoiselle L'Espanaye havia sido encontrado e onde ainda se encontravam as duas falecidas. A desordem do aposento permanecia intacta. Não vi nada além do que fora relatado na Gazette de Tribune. Nada. Sequer os corpos das vítimas. Escapou do escrutínio de Dupin. Depois entramos nos demais cômodos e no pátio. Um policial nos acompanhou durante todo o percurso. O exame nos manteve ocupados até a noite, quando decidimos partir. No caminho de volta para casa, meu amigo parou rapidamente na redação de um dos jornais diários. Já disse que meu amigo tinha uma variedade de manias e que je les menagas não existe equivalente em outra língua para essa frase. Sendo assim, não me surpreendi quando um dia inteiro transcorreu sem que ele mencionasse os assassinatos. No dia seguinte, porém, por volta do meio-dia, perguntou-me de repente se eu havia notado algo peculiar na cena do crime. Alguma coisa no modo como enfatizou a palavra peculiar me fez estremecer, sem saber o motivo. Não, nada peculiar, respondi. Pelo menos nada além do que lemos no jornal. Receio que a Gazette, retrucou ele, tenha amenizado o horror incomum dos crimes. Mas esqueça as insuficientes opiniões do jornal. Parece-me que este mistério é considerado insolúvel, exatamente pelo mesmo motivo que deveria fazer com que o vissem como de fácil solução, a saber, pelo caráter outré de suas particularidades. A polícia está desconcertada pela aparente ausência de um motivo, não pelos assassinatos em si, mas por sua atrocidade. Também está intrigada pela suposta impossibilidade de conjugar as vozes ouvidas em discussão no andar superior da casa, com o fato de que não havia ninguém lá em cima, além da falecida Mademoiselle L'Espanaye, e que a única rota possível de fuga era pelas escadas, onde o criminoso teria sido surpreendido pelo grupo que subia. A desordem absoluta que encontraram no aposento, o cadáver entalado na chaminé de cabeça para baixo, o modo como o corpo da velha senhora fora mutilado de maneira grotesca. Todos esses aspectos, mais as considerações que acabo de mencionar, e outras que dispensam comentários, foram suficientes para paralisar os agentes do governo, pois colocaram em xeque a perspicácia da qual costumam se vangloriar. Caíram no terrível, mas frequente erro de confundir o insólito com o incógnito. No entanto, é nesses desvios do escopo do que é comum que a razão tateie seu caminho, quando existente, em busca da verdade. Em uma investigação como a que estamos nos engajando agora, não deveríamos perguntar o que aconteceu? E sim, o que aconteceu, mas nunca aconteceu antes? Na verdade, a facilidade com a qual chegarei, ou já cheguei à solução desse mistério, é proporcional à sua aparente insolubilidade aos olhos da polícia. Fitei meu interlocutor com muita perplexidade. Agora mesmo estou esperando, prosseguiu ele, olhando para a porta de nosso apartamento. Estou esperando uma pessoa que, embora não seja o autor das atrocidades, deve estar, em alguma medida, envolvido com os crimes. Da pior parte, ele provavelmente é inocente. Espero estar correto em minha suposição, pois nela embasei toda a esperança de solucionar o enigma. Ele estará aqui, neste aposento, a qualquer momento. É bem verdade que pode não aparecer, mas o mais provável é que apareça. Se ele vier, será necessário detê-lo. Aqui estão as pistolas, e sabemos usá-las quando a ocasião exige seu uso. Peguei as pistolas sem saber ao certo o que fazer ou no que acreditar, enquanto Dupin prosseguia como em um solilóquio. Já mencionei como adotava um ar meditativo nessas ocasiões. O discurso dele era direcionado a mim, mas a voz, embora de modo algum alta, tinha a entonação que costumamos empregar quando nosso interlocutor está bem longe. Os olhos vazios de expressão fitavam apenas a parede. As evidências já provaram amplamente que as vozes ouvidas pelo grupo que subia as escadas não pertenciam às duas mulheres. Isso descarta a possibilidade de que a velha senhora tenha matado a filha e depois cometido suicídio. Cito essa hipótese somente por uma questão de método, pois Madame L'Espanaye não teria força suficiente
para empurrar o cadáver da filha chaminé acima, tal como foi encontrado, e a natureza das lesões vistas no corpo da velha senhora não é compatível com a ideia de terem sido causadas por ela própria. O assassinato foi então cometido por outras pessoas, cujas vozes foram ouvidas em discussão. Volto minha atenção agora não para os depoimentos acerca das vozes em si, mas para o que há de peculiar neles. Você notou algo peculiar? Respondi que, embora todas as testemunhas tenham concordado na suposição de que a voz mais grossa era de um francês, havia muito desacordo em relação à voz estridente, ou, como uma das testemunhas a chamara, a voz áspera. Essa foi a evidência, falou Dupin. Não a peculiaridade da evidência. Você não observou nada fora do comum. Porém, há algo a ser observado. As testemunhas, como você afirmou, concordaram a respeito da voz mais grossa. Foram unânimes nesse sentido. Porém, em relação à voz estridente, a peculiaridade não é o fato de terem discordado, e sim que, embora um italiano, um inglês, um espanhol, um holandês e um francês não tenham chegado a uma conclusão sobre o idioma que ouviram, todos declararam ser uma língua estrangeira. Cada um deles tinha certeza de que não se tratava do seu idioma nativo. Todos compararam a voz não com a de um indivíduo ou de uma nação cuja língua dominassem, mas o oposto. O francês supõe que fosse a voz de um espanhol, afirmando que teria compreendido algumas palavras se soubesse espanhol. O holandês insistiu que se tratava de um francês, mas o jornal nos informara que, por não falar francês, teve o auxílio de um intérprete. O inglês julgou ser a voz de um alemão, mas não fala alemão. O espanhol tem certeza absoluta de que era um inglês, mas julgou ser inglês pela entonação e não compreende a língua inglesa. O italiano disse ser a voz de um russo, mas nunca conversou com um russo. O outro francês discordou do primeiro e afirmou estar certo de que se tratava de um italiano, mas, não dominando o idioma, se disse assim como o espanhol, convencido pela entonação. Agora, quão extraordinariamente incomum deveria ser a tal voz para suscitar esses depoimentos? Uma voz cuja entonação não pode ser reconhecida como familiar por cidadãos das 5 grandes divisões da Europa. Você pode alegar ser a voz de um asiático ou de um africano. Nenhum nem outro são abundantes em Paris, mas, sem negar a suposição, vou apenas chamar sua atenção para 3 pontos. A voz é descrita por uma das testemunhas como mais áspera que estridente. Outras 2 testemunhas a descrevem como rápida e desigual. Nenhuma testemunha conseguiu discernir alguma palavra ou som que se assemelhasse a uma palavra. Dupin prosseguiu. Ainda não sei que impressão posso ter causado até agora em seu próprio entendimento, mas não hesito em dizer que deduções legítimas, até mesmo acerca dessa parte dos depoimentos que diz respeito à voz grossa e à estridente, são por si só suficientes para engendrar uma suspeita de que deve direcionar todo o progresso subsequente na investigação do mistério. Falo em deduções legítimas, mas pretendo expressar muito mais. Pretendo sugerir que as deduções são as únicas apropriadas e que minha suspeita, inevitavelmente, surge delas como resultado excepcional. Que suspeita seria essa, entretanto, não revelarei ainda. Quero apenas que você tenha em mente que, de minha parte, ela foi forte o bastante para dar uma forma definida às investigações no local. Vamos nos transportar em imaginação para aquele cômodo. O que devemos buscar primeiro? Os meios de saída usados pelos assassinos? Cabe ressaltar que nenhum de nós acredita em acontecimentos sobrenaturais. Madame e Mademoiselle Espanaye não foram dilaceradas por espíritos. Os responsáveis pelos crimes eram de carne e osso e não escaparam de uma maneira mágica. Então, como? Por sorte, existe um único modo de raciocínio nesse ponto e ele deve nos conduzir a uma decisão definida. Vamos examinar um por um os possíveis meios de saída. Está claro que os assassinos estavam no quarto onde Mademoiselle Espanaye foi encontrada, ou pelo menos no cômodo contíguo quando o grupo subiu as escadas. Assim, temos de buscar apenas as saídas desses 2 aposentos. A polícia escrutinou os assoalhos, os tetos e a alvenaria das paredes em todas as direções. Nenhuma passagem secreta poderia ter escapado ao exame minucioso. Contudo,
Não confiando nos olhos deles, examinei com os meus. De fato, não havia passagem secreta alguma. As duas portas que davam dos quartos para o corredor estavam firmemente trancadas à chave por dentro. Passemos às chaminés. Essas, embora tivessem a largura padrão de 2,5 metros ou 3 acima das lareiras, não ofereciam espaço suficiente em sua extensão para alojar o corpo de um gato grande. Uma vez atestada a impossibilidade de saída pelos meios já citados, estamos reduzidos às janelas. Pelas do aposento da frente, ninguém poderia ter escapado sem ter sido visto pela multidão na rua. Os assassinos, então, devem ter passado pelas janelas do quarto dos fundos. Agora que chegamos a essa conclusão de forma tão inequívoca, não nos cabe, como homens de raciocínio, rejeitá-la por conta de suas aparentes impossibilidades. Só nos resta provar que essas aparentes impossibilidades não são assim tão impossíveis. Existem 2 janelas no quarto. Uma está desobstruída pela mobília e é completamente visível. A parte inferior da outra é tapada pela cabeceira do leito, que estava encostada na janela. A primeira foi encontrada fechada por dentro. Resistiu à força dos que tentaram abri-la. Um largo buraco de broca havia sido feito no lado esquerdo do caixilho da janela, e um prego bem grosso e resistente foi encontrado lá dentro, fixado quase até a cabeça. Examinando a outra janela, um prego semelhante foi encontrado e inserido da mesma maneira. A tentativa vigorosa de suspender um dos painéis de madeira da janela também foi em vão. A polícia ficou totalmente convencida de que a saída não se dera por nenhuma das duas. Acharam desnecessário remover os pregos e abrir as janelas. Meu exame foi mais minucioso, pelo motivo que acabei de oferecer, porque era ali, eu sabia, que deveria provar que todas as aparentes impossibilidades eram de fato possíveis. Foi o que concluía a posteriori. Os assassinos, de fato, escaparam por uma dessas janelas. Sendo assim, não poderiam ter vedado os painéis por dentro, tal como foram encontrados. Essa foi a circunstância que, por força de sua obviedade, pôs um fim na investigação policial naquele recinto. Não obstante, os painéis estavam cerrados. Era possível então que tivessem a capacidade de se fecharem sozinhos. É uma conclusão inescapável. Dirigi-me à janela desobstruída, removi o prego com alguma dificuldade e tentei erguê-la. Ela resistiu a todos os meus esforços, como eu previra. Foi então que tive certeza de que deveria haver uma mola escondida. E essa corroboração de minha ideia me convenceu de que, pelo menos, as suposições que fiz estavam corretas, por mais misteriosas que ainda parecessem as circunstâncias ligadas aos pregos. Uma busca cuidadosa logo revelou a mola escondida. Pressionei-a e, satisfeito com a descoberta, abstive-me de abrir a janela. Recoloquei o prego e o observei com atenção. Uma pessoa passando pela janela poderia ter voltado a fechá-la com a ajuda da mola, mas não teria como recolocar o prego por dentro. A conclusão era óbvia e, mais uma vez, estreitava o campo de minha investigação. Os assassinos escaparam pela outra janela. Supondo, então, que as molas das 2 janelas deveriam ser idênticas, como era bem provável, deveria haver alguma diferença nos pregos, ou pelo menos na maneira como haviam sido pregados. Subindo no estrado da cama, examinei o segundo caixilho. Passando a mão por trás da cabeceira, logo descobri e pressionei a mola, que era, como imaginei, idêntica à outra. Examinei então o prego. Era grosso e firme, como o encontrado na outra janela, e, aparentemente, fora encaixado da mesma maneira, quase até a cabeça. Você vai afirmar que fiquei intrigado, mas, se pensa isso, não deve ter entendido por completo a natureza de minhas induções. Para fazer uso de uma expressão esportiva, eu não cometera falta alguma. Não perdera o faro por um só instante. Não havia falha em nenhum elo da corrente. Rastreara o segredo até seu resultado definitivo, e esse resultado era o prego. Possuía a mesma aparência do que estava cravado na outra janela, mas esse fato era uma inutilidade absoluta, embora parecesse conclusivo, quando comparado com a constatação de que ali, naquele ponto, terminava minha pista.
Deve haver algo errado, pensei, em relação ao prego. Toquei-o e a cabeça, a menos de 1 centímetro da haste, soltou-se em meus dedos. O restante ficou dentro da broca. A fratura era antiga. As bordas estavam incrustadas com ferrugem e parecia ter sido provocada por um golpe de martelo que havia parcialmente embutido, na parte superior do painel de baixo da janela, a cabeça solta do prego. Com cuidado, recoloquei a cabeça e percebi que a semelhança com o prego inteiro era completa. A fissura era invisível. Pressionando a mola, ergui um pouco a janela. A cabeça do prego ergueu-se junto, permanecendo firme no local. Fechei a janela e a aparência de prego inteiro continuou perfeita. O enigma, até agora, fora solucionado. O assassino fugira pela janela que fica atrás da cama. Descendo sozinha após a saída do criminoso, ou fechada de propósito, a janela tornara a ficar trancada com a ajuda da mola, e a retenção dessa mola fora confundida pela polícia com a do prego. Por isso, eles julgaram desnecessárias maiores investigações. A próxima questão concerne o modo de descida. Nesse ponto, minha volta com você em torno da casa foi suficiente. Há um para-raios a mais ou menos 1,70 m de distância da janela. Deste para-raios, teria sido inviável para qualquer pessoa alcançar a janela em si, muito menos apoiar-se para entrar por ela. No entanto, observei que as venezianas do quarto andar eram de um tipo peculiar chamada pelos carpinteiros parisienses de ferrades, um tipo raramente usado nos dias de hoje, mas que ainda pode ser visto nas antigas mansões em Lyons e Bordeaux. Elas têm o formato de uma porta comum, uma porta reta, não sanfonada, mas a parte inferior é treliçada, oferecendo um excelente apoio para as mãos entre as ripas que compõem o desenho. No local do crime, as venezianas em questão têm 1 m de largura. Quando as vimos dos fundos da casa, estavam ambas abertas pela metade, ou seja, formavam ângulos retos com a parede. É provável que a polícia, assim como eu, tenha examinado os fundos da casa, mas, se o fizeram, olhando para as ferrades, como devem ter feito, não notaram sua largura, ou, se não notaram, não a levaram em consideração. Na verdade, uma vez convencidos de que os assassinos não poderiam ter saído por ali, realizaram apenas um exame superficial. Está claro para mim, entretanto, que a veneziana da janela, na altura da cabeceira da cama, se aberta em toda a sua extensão, poderia chegar a meio metro do para-raios. Também ficou claro que, exercendo um grau extraordinário de agilidade e coragem, uma pessoa poderia entrar pela janela, saltando do para-raios, alcançando uma distância de uns 70 centímetros, e imaginando que a veneziana estivesse completamente aberta, o ladrão poderia ter se apoiado com firmeza na treliça, soltando-se do para-raios. Poderia ter apoiado os pés contra a parede e dado um forte impulso com o corpo. Teria empurrado a veneziana a fim de fechá-la. Se imaginarmos a janela aberta na ocasião, seria possível que tivesse se lançado dessa maneira para dentro do quarto. Quero que você repare que me referi a uma agilidade extraordinária, como necessária para a execução de façanha tão arriscada e difícil. Minha intenção é mostrar-lhe que, em primeiro lugar, a tarefa poderia ser realizada, mas em segundo lugar, e de modo mais relevante, quero que se atente para o caráter formidável e quase sobrenatural da agilidade requerida para a execução. Você, sem dúvida, vai dizer, usando a linguagem jurídica, que, para compor o meu caso, eu deveria subestimar e não insistir em uma avaliação completa do nível de agilidade necessária para realizar o feito em questão. Esta pode ser a prática perante a lei, mas não convém ao uso do raciocínio. Meu objetivo final é apenas a verdade. Meu propósito imediato é levá-lo a justapor a agilidade de veras em comum, à qual acabo de me referir, àquela voz bem peculiar, estridente ou áspera e desigual, sobre a qual sequer duas testemunhas conseguiram concordar e em cuja entonação não se pode detectar palavra alguma. Ao ouvir tais declarações, uma concepção vaga e incipiente do significado pretendido por Dupin lampejou em minha mente. Eu sentia como se estivesse prestes a compreender algo, embora isso ainda não fosse possível.
como às vezes sentimos estar prestes a lembrar de alguma coisa, para, por fim, a lembrança nos escapar. Meu amigo prosseguiu. Note como mudei a questão do meio de saída para o meio de entrada. Desejava com isso transmitir a ideia de que ambos foram realizados da mesma maneira, pelo mesmo lugar. Voltemos então para o interior do quarto. Examinaremos as aparências. As gavetas da cômoda, segundo disseram, foram reviradas, embora muitos itens de vestuário permanecessem dentro delas. A conclusão aqui é absurda. Trata-se de mero palpite, bem tolo por sinal, e nada mais. Como saber se os itens encontrados eram ou não os que já estavam guardados na gaveta? Madame L'Espanaye e sua filha levavam uma vida excessivamente reclusa. Não recebiam visitas, quase não saíam de casa. Portanto, tinham pouco uso para numerosas trocas de roupa. As peças encontradas eram de tão boa qualidade quanto podemos imaginar que possuíssem. Se um ladrão tivesse roubado alguma, por que não teria então levado as melhores? Por que não teria levado todas? Melhor, por que deixaria para trás 4.000 francos em ouro para perder seu tempo com uma trouxa de roupas? O ouro foi deixado para trás. Praticamente toda a quantia mencionada por Monsieur Minot, o banqueiro, foi encontrada dentro das bolsas, no chão. Assim sendo, quero que descarte de sua mente a ideia equivocada de um motivo, plantada no cérebro da polícia pelo testemunho que menciona a entrega do dinheiro na porta da casa. Coincidências 10 vezes mais notáveis do que esta. A entrega do dinheiro e o assassinato cometido 3 dias após o recebimento acontecem com todos nós o tempo todo, sem atrair a menor atenção. As coincidências, em geral, são grandes empecilhos no caminho daquele gênero de pensadores que foram educados para desconhecer a teoria das probabilidades, teoria para a qual os objetos mais gloriosos da pesquisa humana devem suas mais célebres ilustrações. Em nosso caso, se o ouro tivesse sido levado, o fato de ter sido entregue 3 dias antes teria constituído mais do que uma simples coincidência. Teria corroborado com a ideia de motivo. No entanto, sob as reais circunstâncias do caso, se supormos que o motivo do crime foi o ouro, precisamos também imaginar que o criminoso é um idiota vacilante para ter abandonado de uma só feita o ouro e o motivo do crime. Tendo em mente os pontos para os quais chamei sua atenção, a voz peculiar, a agilidade extraordinária e a chocante ausência de um motivo em um crime tão singularmente hediondo, examinaremos a natureza da carnificina em si. Temos uma mulher que foi estrangulada até a morte por força manual e empurrada por uma chaminé de cabeça para baixo. Assassinos comuns não costumam recorrer a tais excessos, e muito menos se desfazem de tal modo de suas vítimas. Avaliando a maneira como o cadáver foi empurrado chaminé adentro, você terá de admitir que é um elemento excessivamente outré, algo irreconciliável com nossas noções comuns de ação humana, mesmo supondo que os criminosos fossem os mais depravados dos homens. Considerem também quão bruta deveria ser a força necessária para empurrar o corpo por uma abertura tão estreita, uma tarefa tão árdua que até mesmo o esforço coletivo de diversas pessoas quase não foi suficiente para realizá-la. Vejamos agora outras indicações do emprego de um vigor fora do comum. Na lareira, encontraram mechas bem grossas de cabelo humano grisalho, que foram arrancadas pela raiz. Você tem consciência da força extrema necessária para arrancar desse modo 20 ou 30 fios da cabeça? Viu, assim como eu, as mechas em questão. As raízes, uma imagem pavorosa, estavam manchadas de sangue coagulado e tinham fragmentos do couro cabeludo, evidência inequívoca da força prodigiosa exercida na remoção de talvez 500.000 de fios ao mesmo tempo. A garganta da velha senhora não foi apenas cortada, ela teve a cabeça completamente arrancada do corpo. E o instrumento? Uma simples navalha. Quero que atente também para a ferocidade brutal desses atos. Sobre os hematomas no corpo de Madame L'Espanaye, não farei comentários. Monsieur Dumas e seu digno assistente declararam que foram produzidos por um instrumento sólido. Até aí, os dois senhores estão bastante corretos. O instrumento em questão foi claramente o piso de pedra do pátio, sobre o qual a vítima despencou da janela próxima à cama.
Essa ideia, por mais simples que possa parecer agora, escapou à polícia pelo mesmo motivo que os fez não atentar para a largura das venezianas, porque, por conta dos pregos, a percepção deles quedou-se hermeticamente fechada diante da possibilidade de as janelas terem sido abertas. Se agora, além de todas essas coisas, você refletiu sobre a estranha desordem do aposento, deve ter chegado ao ponto de combinar as ideias de uma agilidade surpreendente, uma força sobre-humana, uma ferocidade brutal, uma carnificina sem motivo, uma grotesquerie de horror alheia a qualquer parâmetro de humanidade e uma voz de entonação desconhecida aos ouvidos de cidadãos de diferentes nações, desprovida de qualquer silabação distinta e inteligível. A qual resultado chegamos, então? Que impressão causei em sua mente? Eu senti um arrepio quando Dupin me fez essa pergunta. Um louco, respondi. Um louco cometeu esses crimes. Um maníaco alucinado, foragido de algum manicômio nas vizinhanças. Em alguns aspectos, retrucou ele. Sua suposição não é irrelevante. No entanto, as vozes dos loucos, até mesmo em seus surtos mais frenéticos, não se coadunam com a voz peculiar ouvida no andar superior pelo grupo nas escadas. Os loucos têm também nacionalidades, e, por mais incoerentes que possam ser suas palavras, ela provém de uma língua específica, dotada da coerência da silabação. Além do mais, o cabelo de um louco não se assemelha em nada ao que tenho em minha mão. Removi esse pequeno tufo dos dedos rigidamente crispados de Madame L'Espanaye. Diga-me o que acha. Dupin, exclamei completamente aturdido. Este cabelo é estranho demais. Não é humano. Eu não disse que era, continuou ele. Porém, antes de chegarmos a uma conclusão a respeito, gostaria que observasse o pequeno esboço que rascunhei nesse papel. É uma reprodução do que foi descrito em um dos testemunhos como hematomas escuros e marcas profundas de unha na garganta de Mademoiselle L'Espanaye, e em outro, o do médico e seu assistente, como uma série de manchas lívidas que constituíam, evidentemente, marcas deixadas por dedos. Você perceberá, continuou ele, estendendo o papel na mesa à nossa frente, que esse desenho nos dá a ideia de muito empenho e demasiada firmeza nas mãos. Não há presunção alguma de que tenham deslizado ou escorregado, por exemplo. Cada dedo manteve, possivelmente até a morte da vítima, a mesma pressão medonha, o mesmo vigor contínuo e imóvel com o qual ensejou o ataque. Tente, agora, colocar todos os seus dedos, ao mesmo tempo, nas respectivas impressões, tal como as desenhei. Fiz a tentativa e foi em vão. É possível que estejamos fazendo esse teste de maneira injusta, reconheceu ele. O papel está disposto em uma superfície plana, ao passo que a garganta humana é cilíndrica. Aqui está um pedaço de madeira com uma circunferência semelhante à de uma garganta. Envolva-o com o desenho e tente mais uma vez. Tentei mais uma vez, mas a dificuldade ficou ainda mais óbvia do que na tentativa anterior. Esta, declarei, não é a marca de uma mão humana. Leia agora, respondeu Dupin, este trecho de Cuvier. Trata-se de uma descrição detalhada e anatômica dos grandes orangotangos fulvos das ilhas das Índias Orientais. A estatura gigantesca, a força prodigiosa, a ferocidade selvagem e a capacidade de imitação desses mamíferos são bastante célebres. Compreendi de imediato a real dimensão de horror dos assassinatos. A descrição das digitais, falei quando terminei a leitura, corresponde exatamente ao desenho. Vejo que nenhum outro animal, a não ser o orangotango da espécie aqui mencionada, poderia deixar marcas tal como você traçou. Esse tufo de pelos amarelados também é idêntico ao da fera fulva, descrita por Cuvier. Só não consigo compreender os detalhes deste mistério horripilante. Além do mais, foram ouvidas duas vozes em discussão, e uma, inquestionavelmente, foi identificada como a de um francês. Verdade, e você há de recordar da expressão atribuída pelas testemunhas, de maneira quase unânime para essa voz, a expressão mon Dieu. Tal expressão, diante das circunstâncias, foi caracterizada por uma das testemunhas, Montaigne, o confeiteiro, como sendo de repreensão ou admoestação. Sobre essas duas palavras, portanto, construí minhas esperanças de solução completa do enigma. Um francês era conhecedor dos crimes.
É possível, na realidade, mais do que provável, que fosse inocente e não tivesse participado dos atos sangrentos em questão. O orangotango deve ter escapado dele. Ele pode tê-lo seguido até o quarto, mas diante das agitadas circunstâncias que se seguiram, não conseguiu recapturá-lo. O animal continua solto. Não darei continuidade aos meus palpites, visto que não tenho o direito de considerá-los algo mais que isso, pois as linhas de raciocínio em que estão embasados quase não têm profundidade suficiente para serem apreciadas pelo meu próprio intelecto, e também não logrei torná-los inteligíveis à sua compreensão. Vamos chamá-los de palpites, então, e nos referirmos a eles como tal. Se o francês em questão for de fato, como eu suponho, inocente da atrocidade, este anúncio, que deixei ontem à noite quando voltávamos para casa, na redação do Le Monde, um jornal dedicado a assuntos náuticos e muito procurado pelos marinheiros, vai trazê-lo até nossa residência. Entregou-me um exemplar em que li, capturado, às primeiras horas da manhã do dia, a manhã do assassinato, no Bois de Boulogne, um enorme orangotango amarelado da espécie de Bornel. O proprietário, que sabemos ser o marinheiro de um navio maltês, pode reaver o animal mediante sua correta identificação e pagamento de algumas despesas relativas à sua captura e manutenção. Apresentar-se no número 3º andar, Rua Faubourg Saint-Germain. Como você adivinhou, indaguei, que o homem era marinheiro de um navio maltês? Não adivinhei, disse Dupin. Não tenho certeza. No entanto, tenho aqui essa fitinha que, por seu formato e sua aparência encebada, foi evidentemente usada para prender o cabelo do marinheiro em uma daquelas tranças que tanto lhes agrada usar. Além do mais, trata-se de um tipo de nó que poucos, além dos marinheiros, sabem dar, e é característico dos malteses. Encontrei a fita sob o para-raios. Não poderia ter pertencido a nenhuma das falecidas. Mesmo que esteja enganado em minha dedução, a partir dessa fitinha, a de que o francês é marinheiro de um navio maltês, ainda assim não fiz mal em publicar o conteúdo do anúncio. Se estiver enganado, ele vai apenas supor que fui ludibriado por alguma circunstância, a qual não se dará o trabalho de averiguar. Porém, se eu estiver certo, conseguimos uma vantagem. Conhecedor, embora inocente dos assassinatos, o francês naturalmente hesitará em responder ao anúncio, vai vacilar em reaver o animal. O raciocínio dele será o seguinte: sou inocente e pobre, meu orangotango é de valor inestimável. Para alguém em minhas condições, uma verdadeira fortuna. Por que deveria perdê-lo com medo de algo hipotético? Está aqui, ao meu alcance. Foi encontrado no Bois de Boulogne, a uma longa distância do local daquela carnificina. Ademais, quem vai suspeitar que o animal pudesse ter cometido os crimes? A polícia está no escuro, não conseguiram uma única pista. Mesmo que consigam rastrear o bicho, seria impossível provar que tomei conhecimento dos assassinatos ou me imputar culpa por tal informação. Além do mais, já me conhecem. O anunciante se refere a mim como proprietário do orangotango. Não sei até que ponto, ou o que sabem ao meu respeito, deixar de reaver uma propriedade tão valiosa, que sabem que possuo, vai tornar o animal, no mínimo, passível de suspeita. Não é de meu feitio atrair atenção para mim ou para o bicho. Vou responder ao anúncio, pegar o orangotango de volta e mantê-lo sob minhas vistas até que o assunto tenha caído em esquecimento. Naquele instante, ouvimos passos na escada. Esteja preparado, alertou Dupin, com as pistolas, mas não dispare ou as revele até que eu dê um sinal. A porta da frente da casa estava aberta e o visitante entrou, sem tocar a campainha, subindo as escadas. De repente, porém, pareceu hesitar. Em seguida, o ouvimos descendo. Dupin já estava se apressando até a porta, quando o ouvimos tornar a subir. Desta vez, não desistiu, prosseguindo, decidido até bater na porta do nosso aposento. Entre, disse Dupin com tom de voz alegre e entusiasmado. O homem entrou. Era um marinheiro, é claro, um sujeito alto, corpulento, musculoso, com uma certa expressão de audácia que não era de todo desagradável. O rosto, bastante queimado de sol, estava parcialmente coberto por uma barba e um bigode. Trazia consigo um imenso porrete de madeira, mas não parecia portar outras armas. Curvou-se para nos cumprimentar muito sem jeito e nos desejou uma boa noite, com um sotaque francês que, embora tivesse um quê de Neufchâtel,
era obviamente parisiense em sua origem. Sente-se, meu amigo, falou Dupin. Imagino que tenha vindo por causa do orangotango. Palavra de honra, quase invejo a posse de um animal tão extraordinário e, sem dúvida, muito valioso. Quantos anos supõe que ele tem? O marinheiro deu um longo suspiro, como se tivesse se livrado de um fardo intolerável, e então respondeu com confiança. Não saberia dizer, mas não deve ter mais do que 4 ou 5 anos. Ele está aqui? Ah, não. Não tínhamos condições de mantê-lo em casa. Está em um estábulo na Rua do Bor, aqui perto. O senhor poderá buscá-lo pela manhã. Está preparado para identificar-se como proprietário, suponho. Estou sim, senhor. Lamentarei ter de deixá-lo ir embora, disse Dupin. Não quero que pense que teve todo esse trabalho à toa, senhor, informou o homem. Não me passou sequer pela cabeça. Estou disposto a pagar uma recompensa por ter encontrado o animal, isto é, contanto que seja um valor razoável. Bem, retrucou meu amigo, isso me parece bastante justo, com certeza. Deixe-me pensar. O que poderia pedir? Ah, já sei. Minha recompensa será a seguinte. Você fornecerá todas as informações que tiver sobre os assassinatos da Rua Morgue. Dupin pronunciou as últimas palavras em um tom bem baixo, com muita calma. Do mesmo modo, caminhou até a porta, trancou-a e colocou a chave no bolso. Sacou então a pistola de dentro do paletó e, sem a menor agitação, colocou-a sobre a mesa. O rosto do marinheiro ficou vermelho, como se estivesse sendo asfixiado. Pondo-se de pé, segurou firmemente o porrete, mas em seguida caiu sentado de novo, tremendo dos pés à cabeça e com um semblante de morte estampado no rosto. Não disse uma palavra. Tive pena do sujeito, do fundo do meu coração. Meu amigo, disse Dupin em tom gentil, o senhor está alarmado sem necessidade. Nenhuma necessidade. Não queremos lhe fazer mal algum. Juro pela minha honra como cavaleiro e como francês que não temos a menor intenção de machucá-lo. Sei perfeitamente que o senhor é inocente das atrocidades cometidas na Rua Morgue. Contudo, não cabe negar que está, de certa forma, envolvido nos crimes. Pelo que já disse aqui, o senhor deve saber que tive meios de obter informações a respeito, meios com os quais o senhor sequer poderia sonhar. A questão é a seguinte: o senhor não fez nada que pudesse ter evitado. Nada, de certo, que o torne culpado. Não é sequer culpado de roubo, quando poderia ter roubado com impunidade. Não tem nada a esconder. Não tem motivos para tal. Por outro lado, os princípios da honra o obrigam a confessar o que sabe. Um homem inocente foi preso, acusado de um crime cujo autor verdadeiro somente o senhor pode revelar. O marinheiro havia recobrado a presença de espírito enquanto Dupin pronunciava essas palavras, mas sua audácia inicial desaparecera por completo. Que Deus me ajude, disse ele após uma breve pausa. Vou lhes contar tudo o que sei sobre o caso, mas não espero que acreditem em metade do que digo. Seria bem tolo se o fizesse. Ainda assim, sou inocente e aliviarei minha consciência mesmo que acabe morrendo por isso. O relato dele, em linhas gerais, foi o seguinte. Disse que fizeram uma viagem recente para o arquipélago indiano. Um grupo do qual fazia parte aportou em Bornéu e seguiu rumo ao interior de uma excursão turística. Ele e um companheiro capturaram o orangotango. Depois da morte de seu companheiro, ele passou a ter a posse exclusiva do animal. Após imenso transtorno ocasionado pela ferocidade indomável do prisioneiro durante a viagem de volta para casa, ele, por fim, conseguira instalá-lo com segurança em sua própria residência, em Paris, onde, para não atrair a curiosidade indesejável dos vizinhos, mantivera-o cuidadosamente escondido, convalescendo de um ferimento na pata que fora causada por uma farpa do navio. Seu objetivo final era vendê-lo. Regressando de uma farra de marinheiros na noite, ou melhor, na madrugada do crime, encontrou o animal em seu quarto. Ele invadira o aposento arrombando a porta do cômodo contíguo, onde o marinheiro julgava que estivera, até então confinado em segurança. Com uma navalha em mãos e o rosto coberto de espuma, estava sentado diante de um espelho, tentando se barbear. Operação que, sem dúvida, vira seu dono executar anteriormente pelo buraco da fechadura do quarto. Aterrorizado diante da cena de uma arma tão perigosa, nas mãos de um animal tão feroz e perfeitamente capaz de usá-la, o marinheiro, por alguns minutos, ficou paralisado, sem saber o que fazer. Acostumara-se, porém,
a acalmar a criatura, mesmo em seus momentos mais ferozes, usando um chicote, e recorreu mais uma vez a essa estratégia. Ao ver o chicote, o orangotango saiu em desabalada correria pela porta do quarto, desceu as escadas e depois, passando por uma janela aberta, escapou pela rua. O francês o seguiu em desespero. O primata, ainda com a navalha em punho, parava de vez em quando para olhar para trás e gesticular em direção ao seu perseguidor, permitindo que ele quase o alcançasse. Em seguida, saía em disparada de novo. A perseguição continuou assim por muito tempo. As ruas estavam bem silenciosas, uma vez que já se aproximava das 3 horas da manhã. Ao passar por um beco nos fundos da Rua Morgue, a atenção do fugitivo foi capturada por uma luz que brilhava pela janela aberta do quarto de Madame L'Espanaye, no quarto andar da casa. Correndo até o local, percebeu o para-raios, escalou-o com inconcebível agilidade, agarrou-se na veneziana, que estava completamente escancarada e encostada na parede, e em um impulso projetou-se alcançando a cabeceira da cama. A proeza, em sua totalidade, não durou mais de 1 minuto. A veneziana foi aberta novamente quando o orangotango entrou no quarto. Enquanto isso, o marinheiro estava ao mesmo tempo triunfante e perplexo. Tinha esperanças de, por fim, recapturar o animal, visto que ele dificilmente escaparia da armadilha em que se metera, exceto pelo para-raios, onde poderia ser interceptado quando descesse. Por outro lado, havia muitos motivos para a aflição, pois não sabia o que ele seria capaz de fazer dentro da casa. Foi pensando nisso que o francês seguiu o fugitivo. Não é difícil escalar um para-raios, ainda mais para um marinheiro, mas, quando ele alcançou a altura da janela, que estava a uma certa distância à sua esquerda, interrompeu seu intento. O máximo que seria capaz de fazer era aproximar-se para espiar o que se passava no interior do aposento. A espiada quase fez com que despencasse lá de cima, tamanho o horror da cena. Foi então que os tenebrosos gritos rasgaram a noite, despertando a vizinhança na Rua Morgue. Madame L'Espanaye e sua filha, trajando roupas de dormir, estavam aparentemente ocupadas, arrumando alguns papéis no baú de ferro já mencionado, que havia sido arrastado para o meio do cômodo para esse fim. Estava aberto e o seu conteúdo jazia espalhado ao redor. As vítimas deviam estar de costas para a janela, e, pelo tempo decorrido entre a entrada da fera e os gritos, é provável que não tenham percebido de imediato o invasor. O barulho na veneziana deve ter sido atribuído ao vento. Quando o marinheiro olhou para dentro do quarto, o gigantesco animal estava segurando Madame L'Espanaye pelos cabelos, que estavam soltos, pois ela estivera se penteando, e brandia a navalha em seu rosto, imitando um movimento de barbear. A filha jazia prostrada e imóvel. Tinha desmaiado. Os gritos e a luta desesperada da velha senhora, durante a qual os cabelos foram arrancados de sua cabeça, tiveram o efeito de alterar o propósito provavelmente pacífico do orangotango irado. Com um gesto determinado de seu musculoso braço, ele quase desprendeu a cabeça da senhora do corpo com um golpe de navalha. A visão do sangue transformou a ira em frenesi. Rangendo os dentes e com os olhos em chamas, lançou-se sobre o corpo da moça e, enterrando as terríveis garras em sua garganta, apertou-a com firmeza até a morte. Seu olhar errante e feroz recaiu nesse momento sobre a cabeceira da cama, onde pôde distinguir na janela o rosto do dono, lívido de horror. A fúria da besta, que, sem dúvida, ainda não esquecera o temível chicote, logo se converteu em medo. Consciente de que merecia ser castigado, parecia ansioso em esconder seus atos sanguinolentos e pôs-se a pular pelo quarto em agitação nervosa, derrubando e quebrando a mobília, enquanto se movia e arrancando o colchão do estrado. Por fim, apanhou primeiro o corpo da mademoiselle e o enfiou chaminé acima, como foi encontrado, e em seguida o da madame, atirando-o pela janela de cabeça para baixo. Quando o primata se aproximou da janela com o cadáver mutilado, o marinheiro recuou apavorado e, agarrando-se no para-raios, deslizou até o chão, correndo de volta para casa, temendo as consequências da carnificina e abandonando, de bom grado em seu terror, qualquer interesse pelo destino do orangotango. As palavras ouvidas pelo grupo que subia as escadas eram as exclamações de horror e medo do francês, mescladas aos diabólicos balbucios da fera. Resta bem pouco a acrescentar. O orangotango deve ter escapado do quarto pelo para-raios antes que arrombassem a porta.
A janela deve ter se fechado depois que o animal passou por ela. Foi capturado depois pelo dono, que o vendeu por uma quantia considerável ao zoológico de Paris. Le Bon foi solto na mesma hora, graças ao nosso relato, com alguns comentários de Dupin, no gabinete do comissário de polícia. Esse funcionário, embora tenha se mostrado receptivo ao meu amigo, não pôde esconder a decepção em relação ao rumo dos acontecimentos e não conseguiu abster-se de um ou dois comentários sarcásticos sobre a necessidade de cada um cuidar de sua vida e não se meter nos assuntos dos outros. Deixe-o falar, disse Dupin, que não julgara necessário retrucar. Deixe-o discursar sobre o que quiser. Isso aliviará sua consciência. Por mim, já basta a satisfação de tê-lo derrotado em seu próprio castelo. Que tenha fracassado na solução do mistério, porém, não é nem de longe o motivo de perplexidade que ele supõe, pois, na verdade, nosso amigo policial é perspicaz demais para ser profundo. Não há vigor em sua sabedoria. É todo cabeça sem corpo, como as imagens da deusa Laverna, ou, na melhor das hipóteses, todo cabeça e ombros, como um bacalhau. Porém, é um bom sujeito, no fim das contas. Gosto dele especialmente por um toque mestre de hipocrisia, pelo qual adquiriu sua reputação de perspicaz. Refiro-me à mania que ele tem de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas, ou de negar o que é e explicar o que não é.